O Elon Musk é um Anunnaki, ou é um reptiliano? Ele faz parte dessa raça aí ou não? Na verdade, grandes lideranças mundiais, não é que eles fazem parte da raça, mas eles têm uma genética ligada a essas raças ou trabalham com eles. Quem é mais conectada é a mulher dele. Parece que ele que é o cara e tudo, mas a mulher dele, inclusive, se separaram, mas decidiram que vão continuar a ter filhos juntos por causa da genética. Por isso que as famílias reais também só se casam entre eles, tem um lance da genética. Todos têm um sangue tipo O e eles ainda têm um sangue tipo O com uma característica, uma proteína diferente. Então eles sempre verificam se a pessoa com quem vão se casar, se tem esse sangue com essa proteína, com essas características aí, para esse desenvolvimento. Né? E a questão assim do Starlink está muito mais ligado, na verdade, a retirar coisas daqui para esses Anunnaki. Então leva esses minérios, está levando coisas, alguns levando armas. Podem reparar que alguns foram abatidos. Foram abatidos por alguns Starlink, caíram. Os satélites. Foram abatidos por grupo dos dimensionais que sabia que o que estava sendo carregado ali era muito nocivo para a raça humana. Né? Inclusive, grupos que fazem pesquisas e têm comunicação com eles, eu faço parte de um deles, nós fomos avisados antes que alguns Starlink seriam derrubados. E foram derrubados. Né? E eles ainda falaram, não vai cair em cima de ninguém, não vai machucar ninguém. Não teve nenhum acidente de Starlink que feriu pessoa nenhuma, que é muito impressionante. Eu tinha visto alguma coisa sobre essa questão do Starlink, que há algum tempo, alguns meses, o Elon Musk estava numa questão aí de se ele ia para um lado ou para o outro, dos arturianos, dos reptilianos e tal, e não sabia se para que lado que ele iria, né? Ele era uma coisa meio independente. Será então que a gente já tem aí uma definição do partido que o Elon Musk tomou aí com o Starlink? Eu acho assim, existe... O ser humano, às vezes, ele troca de caminho, né? Ele não é muito leal ao caminho que ele segue, não. E muita gente aí se vende facilmente, assim, tal, né? A nossa história demonstra isso de várias maneiras. Eu não posso falar se ele definiu o caminho dele, mas eu posso falar outra coisa que tem a ver com isso. Os Anunnaki estão aqui há um bom tempo e a agenda deles não está evoluindo do jeito que eles gostariam. Né? A gente pode ver que o planeta não está numa organização, assim, tá... A coisa não está do jeito que eles querem. Então, eles vão precisar de ajuda também para modificar a agenda deles. Então, vai haver um momento... Porque, assim, quando a gente pensa muito em bom e mal, né? O Deus e o demônio, a luz e as trevas... Se a gente olhar, na verdade, o universo com todos os seres como seres em desenvolvimento, né? Porque todos são em desenvolvimento... Mesmo aqueles que estão mais... com menor nível de consciência, eles precisam do processo evolutivo deles. E tem uma hora que eles vão perceber que algo precisa ser modificado. Né? Então, isso acontece com todos. Né? É um processo evolutivo, todos têm em níveis diferentes. Né? Então, os Anunnaki, eles têm um lado tecnológico muito avançado, um nível consciencial bem mais baixo, que é diferente de grupos de seres dimensionais, né? Que já não precisam nem de um corpo físico, tem um lado consciencial, vibratório muito desenvolvido e não precisam dessas tecnologias. Então... as escolhas estão sendo feitas, tem muita coisa acontecendo aqui embaixo nesse momento, mas com esse advento da descoberta que vai ter em pouco tempo de Ratanabá lá na Amazônia, esses artefatos, tudo que mexe com vibração, gente, você mexe com vibração, você afeta a frequência cerebral das pessoas. Né? Vocês vão observar, se vocês veem imagens dos Anunnaki, vocês vão ver que tem muitas que parece que eles estão segurando uma bolsinha com um reloginho e parecendo com uma pinha na mão, assim. Parece que eles estão com uma pinha apontando assim para as pessoas. Aquilo ali é um artefato de ressonância de frequência sonora. Por quê? Através da frequência sonora ou da frequência de luz ou qualquer coisa que você emita no ser humano, você consegue limitar a vibração da glândula pineal dele. E ao deixar a frequência cerebral do ser humano com uma frequência cerebral mais baixa, ele se torna mais submisso. Então, por isso as televisões emitem certas frequências, existem essas antenas de celular que quem é mais sensível passa mal quando mora embaixo, porque tudo isso é feito para limitar a frequência vibratória do ser humano, porque fica mais fácil você controlar a frequência. Quando ele vai elevando a sua frequência cerebral, além dele começar a desenvolver faculdades extrasensoriais, o que é extrasensorial? Né? Que a gente fala paranormal, parece um negócio de fantasma, de filme de terror. Extrasensorial nada mais é, como o próprio nome diz,
além dos 5 sentidos. Significa, é uma coisa simples, que você começa a perceber a sua realidade além do que os seus 5 sentidos percebem. Então você tem mais ferramentas de percepção de um campo vibratório, de uma energia, se aquilo é denso, se aquilo é leve, se é pesado, né, se aquilo te faz mal, se não faz. Então, a partir desse momento, se você também descobre como modular, através de artefatos, a frequência cerebral para cima, você começa a libertar a população desse processo de submissão. O que já aconteceu em outros processos ao longo da história. Cito 2. Primeiro, Inquisição. Por que mataram as bruxas? Né? Por que queimaram todo mundo? Porque eram dimensionais, que traziam a informação de que você poderia desenvolver as suas habilidades e enxergar as coisas de uma outra maneira. E se aquele grupo pequeno começa a se expandir, despertar, e todo mundo percebe que você pode viver a sociedade de uma outra maneira, aquilo se torna um perigo para aqueles que controlam a sociedade. Então você precisa, elimina aquele povo. Por que eles queimavam? Porque eles sabiam que existia a reencarnação, eles tinham medo daquele mesmo pessoal voltar. Mas eles tinham a crença que se eles botassem fogo em você, eles destruiriam até a sua alma. Então que aquela pessoa não voltaria. Essa era a crença da época. Né? Segundo momento, anos 60, Estados Unidos. De repente, uma quantidade absurda de dimensionais conscientes, né, na condição humana, entra para a parte artística, mundo da música, aquela eclosão da música que desperta, que traz uma consciência, né, principalmente Estados Unidos, ali, Inglaterra, nos 60, falando de uma nova sociedade, olhar o mundo de outra maneira e tudo aquilo. A juventude entra naquela frequência e todo mundo despertando, vamos fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente, representa um perigo para o sistema. O que foi feito? As pessoas que tinham domínio financeiro jogaram droga na sociedade inteira. Se você conversa com quem trabalhava com aqueles músicos, eles falam que eles já tinham aquele nível de consciência antes de usarem drogas. Assim, não foi aquilo que deixou eles, né, com uma visão além da sociedade. E que eles eram bem centrados. E na hora que injetou droga naquela juventude inteira, desviou todo mundo. Então ali você matou mais uma leva de dimensionais em outro processo. Então assim, o grupo de dimensionais tem esse movimento de trabalhar, de despertar. A gente tem isso dentro da gente. Aquela vontade, não, gente, eu quero de alguma maneira mostrar para o mundo que a vida não é só trabalhar e morrer. Eu quero de alguma maneira ver que existe algo além. Eu sinto no meu coração, todo mundo que está aqui, todo mundo sente, vocês todos que estão assistindo aí, vocês todos que estão sentados, todo mundo sente que existe algo além. A gente pode até não falar assim, eu sei o que é, mas se a gente está aqui querendo uma informação diferente, é porque a gente quer fazer diferente. Se a gente quer fazer diferente, é porque a gente sente que não é só isso, que existe algo além. Então existe aquela programação no nosso subconsciente, dos dimensionais. Mas existe, por outro lado, a programação do hackeamento dos Anunnaki. O que é isso? Hackeamento dos Anunnaki é quando esses deuses lá atrás chegaram para a humanidade que eles criaram e falaram assim, vocês vão jurar lealdade a nós e submissão. Esse momento, quando você jura sua lealdade e submissão àquele que te manipula, te controla, o opressor ali, isso é genético, gente. Existe quem entende aí de constelação familiar. Você nasce numa família e você vê que aquilo que representa a vibração, o campo morfogenético da sua família, você está propenso a seguir aquele mesmo programa. Então a humanidade veio seguindo esse mesmo programa desse hackeamento, de submissão, né, de precisar de um guru, de precisar de servir a um Deus, de não acreditar no seu próprio potencial. Porque o dimensional é o quê? Olhar para ele e falar assim, peraí, eu tenho uma centelha divina dentro de mim. Eu posso me conectar com essa fonte. Eu posso rodar outro programa. Eu não tenho que rodar o DOS ou o Windows, eu posso rodar, sei lá, um Linux, né? Eu posso rodar uma coisa diferente. Então, esse processo de despertar, né? Então, assim, quando falam de dois lados ali, essa disputa ela existe dentro da gente. A gente se conecta ao nosso medo, à nossa submissão do sistema, ou a gente acredita que a gente pode fazer diferente?